de abertura da mentoria Ela Cria e Manifesta, um projeto que eu vim criando há algum tempo, e hoje a gente vai entender um pouquinho como é que funciona esse processo criativo. Quem me acompanha ali pelo Instagram sabe que eu venho falando que a parte da criação, ela não acontece de uma hora para outra. Então, existe um processo criativo, existe, vamos dizer assim, um passo a passo, e hoje, se vocês estão aqui, é porque vocês têm a coceirinha da criação, que nem eu falo. Alguma coisa vocês querem criar, alguma coisa tem dentro de vocês que está pedindo para vocês externalizarem, para vocês manifestarem. E essa noite vai ser esse momento de abertura. Então, tem algumas aqui que eu sei que já têm o seu próprio negócio, já estão aí nessa caminhada, já estão no processo. Tem outras que ainda não têm, mas querem ter. Hoje é a aula para a gente falar com todo mundo, né? Não é à toa que a gente está entre mulheres, porque a energia criativa, ela pulsa muito forte dentro da gente. E quando a gente escuta esse chamado de criar algo que vem a partir do nosso coração, é porque realmente essa é a coceirinha da criação, entendeu? Vai ficar ali, se tu não der espaço, se tu não der ouvidos, ela vai te incomodar, ela vai voltar ali para que tu crie o que está te pedindo. Tem gente aqui que não me conhece, então quero me apresentar. Mas antes, muito importante, a gente fazer um check-in. Sempre quando eu faço encontros em grupo, eu amo fazer essa parte, que é como a gente chegou aqui hoje. Então, eu vou pedir para vocês respirarem junto comigo. A gente respirar bem fundo 3 vezes. Pode inspirar pelo nariz, soltar pela boca. Esse simples fato da gente respirar um pouquinho em presença faz a gente se conectar, né? A gente está aqui. Então, eu quero perguntar para vocês como é que vocês chegaram nessa noite? Vocês chegaram curiosas, cansadas? Como é que vocês estão? Podem escrever no chat ou abrir o microfone para falar, ou escreverem no caderninho de vocês, que é bem importante a gente fazer esse check-in. Camila disse que chegou curiosa, a Jaque está curiosa também. Eu abri o microfone. Já. Eu cheguei meio atrasada, não sei se vocês se deram um oi, então vou aproveitar. Não, Um oi para todo mundo e dizer que eu cheguei aqui muito feliz, porque eu amo escutar Luane, é sempre um presente, e então já estou super inspirada só de estar aqui. Ai, coisa boa. A gente está sempre se inspirando, né? Sempre se renovando. Então, é um presente esse momento. Obrigada. Eu também acabei abrindo o microfone e oi para todo mundo, né? E também eu acho que tem um pouco de tudo, muita curiosidade, e eu sou uma eterna aluna, que eu amo aprender, e por isso que eu estou aqui. Muito bom. Vou falar então também. Estou fã de carteirinha dessa pessoa aí. A gente está desenvolvendo um trabalho juntas desde o início desse ano, com a minha mentoria, com a minha empresa. Está sendo sensacional. E ela me agrega bastante, então eu estou bem curiosa com essa aula de hoje também. Ai, gratidão. Esse check-in, ele é super importante para a gente, né? Ok, entramos aqui na aula de abertura. Eu também estou bem curiosa para ver o que vai sair dessa aula, porque eu tenho certeza que vocês vão se identificar. E, de novo, né, a gente não é à toa que a gente está entre mulheres, porque a gente compartilha muitas coisas. Então, para quem não me conhece,
né? Quem é ela? Eu sou a Luane Lanzarini, sou publicitária, já estou há uns 10 anos no mercado, e eu sou apaixonada por inspirar outras mulheres a criarem os seus próprios negócios. Eu falo que eu, por muito tempo, fui uma publicitária anti-publicidade, porque eu não concordava com o jeito da criação, né, como que a gente criava, então essa criação mecânica. E isso foi um impulso que me fez pedir demissão da agência onde eu trabalhava e começar a dar esse primeiro passo no empreendedorismo, né? E passar por todo esse processo criativo que eu vou falar para vocês hoje. Então, muito do que eu vou trazer hoje do processo criativo, ele vem desse lugar da criação mesmo, né, e do design. Então, não é só do meu processo pessoal, mas eu trago muito das ferramentas do design para a gente criar, para a gente conseguir co-criar esse negócio, né, essa ideia no mundo. A Ela Cria nasceu no finalzinho do ano passado, ela me veio como um insight, que é uma das formas que as ideias se manifestam na nossa vida, que a gente vai falar por aí, nessa aula. E hoje eu me encontro muito realizada por conseguir estar trabalhando com mulheres e despertar esse poder criativo, porque eu acredito que toda mulher tem esse poder inato dentro de si. Então, se a gente vai falar de criatividade, se a gente vai falar sobre o processo criativo e principalmente sobre as armadilhas da mulher criativa, vamos começar falando sobre o que é criatividade. Criatividade, num primeiro momento, num ponto de vista técnico, ela é uma capacidade de resolver problemas de forma inovadora. Então, a gente pode ter muito esse olhar assim, não, beleza, criativo, uma pessoa criativa que tem muitas ideias, que ela consegue resolver um problema, que ela consegue ter um pensamento paralelo e traz uma inovação, algo que ninguém nunca pensou, né? Então, o criativo, ele tem muito esse estereótipo também, de que sempre é uma pessoa muito inovadora e, às vezes, uma pessoa que não se encaixa ali na ordem, né? É uma pessoa um pouco mais caótica, mais criativa, e não tem muito, vamos dizer assim, limites na parte mental. A gente pode ver a criatividade com esse viés mais técnico de resolver problemas, o que é muito útil, que a gente usa a criatividade, então, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações, para a gente buscar essa inovação, né? Criar algo novo. Mas hoje eu quero passar para vocês que essa visão ela é limitada. Então a criatividade ela não tem só esse viés técnico. A criatividade ela é um dom. E às vezes a gente pode pensar assim, não, mas é um dom, então quer dizer que só quem nasce criativo que tem criatividade. Mas eu vejo a criatividade como um dom que todo mundo carrega. Então todo mundo é criativo. Se todas nós temos a capacidade de criar, então a criatividade é um dom natural do ser humano. É o que nos faz humanos. Então, a criatividade ela está muito ligada com essa capacidade da gente olhar para o futuro e conseguir criar a nossa própria vida. Conseguir criar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos. Então, a criatividade, além disso, ela é uma energia sagrada. Essa é a crença raiz da minha marca, da Ela Cria. Então, criar é sagrado, porque é energia vital. O que nos faz estar aqui hoje conversando, né, unidas, pensando no que a gente quer criar, é essa energia vital. Então, a energia que te faz acordar motivada a criar algo novo ou criar algo para chamar de seu é a criatividade. Então, criar é o que nos faz humanos. E aqui eu trago o princípio da criação, né? Então, Gênesis 1.1 ali, no princípio Deus criou. Esse é o início de tudo, né? Então, a gente é esse espelho da criação. Então, nós não somos só criaturas, nós somos criadoras. Então, essa é a premissa dessa aula. A gente precisa estar nessa mesma página. Você já tem o poder de criar. Beleza? Concordamos? Todos aqui na mesma página. Nós somos criadoras, né? Então, você é a criadora da sua própria vida, do seu negócio, você já tem esse poder de criar. Não existe isso de, é uma pessoa criativa, eu não sou criativa. Não, você já tem esse poder. Então, como que começa esse processo da criação? O criar, ele é invisível, né? Então,
o processo de criação, ele começa nesse lugar mais sutil, no lugar onde a gente não enxerga, onde a gente não toca. Então, é ali aquele que o Platão dizia, o mundo das ideias é onde está percorrendo o imaterial. Até esses dias eu estava no Instagram e teve uma outra influencer que eu gosto, que ela falou assim que sabe quando tu tem uma ideia e tu vê outra pessoa executando aquela tua ideia? E aí tu pensa, putz, mas essa ideia é minha. Mas a outra pessoa estava executando. É porque as ideias, elas não têm dono, né? As ideias, elas já existem no mundo imaterial. Então, é como se alguém captasse. Não, beleza, captou, conectei, deixa que eu vou fazer. Essa aqui eu faço. Mas se tu não fizer, a outra pessoa vai fazer. Porque existem bilhões de pessoas no mundo, né, com essa capacidade criadora. Então, o que eu quero trazer para vocês agora? Que é um aprendizado que veio muito do mercado, porque nos últimos 3 anos eu trabalhei com uma startup, eu era sócio de uma startup. E quando eu escutei isso pela primeira vez, me doeu, assim, mas é fato, assim, que a tua ideia não tem valor. Porque uma ideia não tem valor. O que tem valor realmente é quando tu faz, né? Quando tu materializa. Porque a ideia já está aí, todo mundo pode ter. Então, é o primeiro, né? É o primeiro anúncio ali. Então, isso que eu queria trazer para vocês. O criar é invisível. Então, pensa na mulher que gesta. Ela fica gerando aquela criança no ventre durante 9 meses. Ela não está enxergando a criança, ela não tem contato com a criança. Mas a criança está sendo ali gerada. Né? Então, não é porque tu não enxerga, que tu não tem contato, que ela não existe. Então, esse momento da criação, ele é um momento introspectivo. Para eu estar aqui falando para vocês hoje nessa aula, antes eu tive que fazer esse meu processo de criação, que é introspectivo. Né? Então, é baixar essa ideia, gestacionar ela, digerir ela, organizar, para depois a gente manifestar. Então, o manifesto é o mundo da matéria. Né? Então, criar é invisível, manifestar é visível. Então, tudo que a gente vê aqui é o mundo da matéria. Nós estamos encarnados aqui no planeta Terra material. A gente consegue tocar, consegue provar, consegue ver. Então, a nossa missão, né, é dar forma às ideias. A nossa missão é fazer esse download das ideias, mas materializar. Então, manifestar, eu gosto muito dessa palavra, e gosto muito desse prefixo do mani, que vem de mão. Né? Quando a gente pensa num trabalho manual, né, de um artesão, o que é um artesão? Um artista. Ele tira o ideal dele, né? Ele tem uma visualização e ele materializa aquilo numa obra de arte ou numa cerâmica. Né? Gosto muito dessa analogia da cerâmica também. Então, a nossa mão, a nossa energia material, ela é muito importante nisso. E por que eu falo, a minha vida começou a mudar quando eu saí do mundo das ideias e comecei a fazer. Né? Quando eu comecei a realmente materializar as minhas ideias. Porque eu era uma pessoa assim que eu queria ser paga só para dar ideia. Eu ia dar ideia, né? Publicitário ali no brainstorm. Só dar ideia. Não quero nem saber se isso vai dar certo, se isso tem sentido, se isso gera negócio. Não, beleza. A ideia é o mais importante. Mas só ter ideia é muito fácil. Né? Então, as ideias, elas podem nascer... Aqui eu mapeei alguns lugares. Elas podem nascer de um insight. O que é um insight? É aquele pensamento que vem do nada, mas é entre aspas, né? Que ele vem do nada. Porque tu já viveu, né? Tu teve um repertório, então tu foi no mercado, encontrou uma vizinha que ela te falou um negócio, aquilo ali já te despertou algo, e quando tu estava tomando banho, veio uma ideia. Né? Quem nunca teve uma ideia tomando banho? Minha primeira ideia de negócio foi tomando banho. Eu tive a ideia de ter um brechó. Aí, no outro dia, cheguei na escola, chamei mais 6 amigas, vamos ter um brechó. Essa foi a minha primeira ideia de negócio. Deu super certo. A gente chegou a materializar uma loja física, foi muito legal.
e veio de um insight. Né? Então, é aquele momento que parece que vem do nada, mas, na verdade, tu só conectou e escutou. Né? Tua intuição, teu pensamento, tua ideia. A ideia também ela pode nascer de uma inspiração, que é sentir vontade de fazer algo também. Né? Que nem a Deb falou assim, já estou inspirada. Porque tem gente que nos inspira, tem coisas que nos inspiram. A gente vai num lugar, a gente vai viajar, por exemplo. Nossa, como a gente volta inspirado. Então, a inspiração, a ideia, ela pode vir de uma inspiração. Quero fazer também, né? Quero ir nesse lugar, quero conhecer tal coisa, quero experimentar. É uma coisa que uma pessoa me apresentou. A ideia pode vir da necessidade de resolver um problema, né? Que é uma inovação. Então, tu tem um problema, tu tem que resolver ela. Então, tu tem que ter uma ideia, né? Captar uma ideia para resolver esse problema. Isso a gente passa no dia a dia, no trabalho, muito, né? Então, quando vem uma demanda externa e a gente é criativo para resolver esse problema. E eu gosto muito desse lugar também, que a ideia, ela pode vir de uma indignação. Gosto muito disso, inclusive, para negócios, isso é muito forte. Que é quando tu tem vontade de fazer diferente. Né? Então, por exemplo, você não concorda com testes em animais, em cosméticos, isso te indigna, então você decide criar uma marca de cosméticos vegano. Então não foi um insight, não foi uma inspiração, não foi uma indignação. Então, às vezes, a gente também tem que olhar para as nossas indignações, né? Quem quer criar um negócio, por exemplo, só sabe que tu quer criar algo, mas não sabe o que tu quer criar. Olha para aquilo que te desagrada no mundo. Lá tem uma puta vontade de ser criado algo que tá te chamando também. Tá fazendo sentido? Até aqui. Toma uma água. Então, né, eu trouxe uma citação da Clarissa Pinkola Estés, que é uma das minhas inspirações, que ontem eu estava terminando de fazer essa aula, peguei o livro, abri numa página aleatória e veio exatamente o que eu precisava, né, para trazer para a aula. Então, ela fala o quê? Às vezes, a mulher tropeça na própria introversão e quer simplesmente que as coisas existam só porque ela deseja. Ela pode acreditar que basta pensar que a ideia é suficientemente boa e que não há necessidade de nenhuma manifestação externa. Então, quem é essa mulher criativa? É a mulher que só fica ali na parte da introspecção, da criação, da vontade, e que não consegue manifestar. Ela não consegue criar para fora, né? Então, por isso que a mentoria, ela cria e manifesta. A gente tem que entrar nesse processo criativo, mas a gente também tem que ter esse momento onde a gente vai colocar a nossa ideia para o mundo, onde a gente vai apresentar. Tá bom? Que é aqui, ó, a Imperatriz. E depois eu vou falar também para vocês. E aquele lembrete, né, que eu comecei falando, enquanto você não escutar a sua coceirinha da criação, ela vai continuar coçando. Então, a gente poderia ser outras mulheres que não querem criar nada. Né? Embora a gente esteja sempre criando, às vezes a gente está criando problema, né? que a gente não percebe, mas a gente está sempre criando, está toda hora criando. Então, beleza, vamos ir para o ponto-chave. Como sair da ideia e ir para a ação? A gente já entendeu, então, que a ideia é o ponto mais fácil. A resposta é reconhecendo o processo criativo. Então, esse é o processo criativo como a gente gostaria que fosse. Né? Linear, escalado, tudo certinho, assim, né? Cartesiano. Então, tudo parte da ideia. A gente já entendeu que tudo parte da ideia, e a ideia é a parte mais fácil do processo. A gente pode ficar aqui, ou a gente pode escalar essa montanhazinha. Então, como a gente gostaria que o processo criativo fosse? Tive uma ideia, planejei, executei e deu certo. Olha que maravilha. Super tranquilo, super fácil.
né? Também. Só na crescente. E como que é, realmente? Como o processo criativo realmente se parece? É essa montanha-russa aí que a gente enxerga, né? Então, processo criativo na prática. Tive uma ideia, vai dar certo, beleza. Nossa, tive uma ideia, essa é a melhor ideia do mundo. Aí tu começa a se questionar. Mas se der errado, melhor desistir. Deu, voltou lá para estaca zero. Não, mas daí, se eu nunca fizer, eu nunca vou saber se vai dar certo. Começa a subir de novo. Então, não, vou confiar e fazer mesmo assim. E aí, deu certo. Né? A gente pode ir adaptando esse processo de inúmeras formas. Né? E isso é a realidade também do mercado, né? Quando a gente vai fazer um produto, a gente tem que testar, a gente não sabe se vai dar certo. E se a gente trocar o vai dar certo por aprendi algo, tive um resultado X, né? Porque o processo, ele é contínuo, então ele não tem um ponto final. Por que a pressa, por que a ansiedade de querer dar certo, como se fosse a última vez que tu vai ter a chance de criar algo? Não é a última vez. O processo, ele é eterno. Então, a criação, ela é contínua. Então, o aprendizado número 1 dessa aula, o processo não é linear. E isso vem das ferramentas de design também. Então, o processo não é linear. Quando a gente está criando algo, a gente vai encontrar essas barreiras. Né? Não é algo do ponto A ao B em linha reta. Então, a gente já sabe que ter a ideia é a parte mais fácil do processo. Então, a pergunta agora já é outra, né? É como não parar na ideia. E aí, sim, é reconhecendo as armadilhas da mulher criativa. Então, aqui a gente já entendeu. Beleza, tive uma ideia. Se eu não executar essa ideia, ela não vai se manifestar. Já sei que o processo criativo não é linear, então eu vou encontrar uns buraquinhos no caminho, só que eu não posso parar na ideia. Porque senão eu vou entrar nesse ciclo, né? Que é o ciclo da mulher que quer criar, mas não cria. Então, vamos falar sobre elas. Eu elenquei aqui, identifiquei durante esses meus anos de criação algumas armadilhas que todas nós caímos, que estão aí abertas para a gente pisar e cair, ficar presa, ou aprender a identificar e dar uma desviada. Então, a armadilha número 1, alguém quer chutar qual é? Que para mim, assim, ó, é a número 1 mesmo. Eu acho que é a falta de confiança em si. Mais alguém? Vão anotando as suas armadilhas, né? Porque eu vou trazer algumas e tem... Aí já que já se entregou aí. Gente, para mim, a primeira armadilha é o medo. Eu coloquei ela em 3 vezes, então é medo, 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 porque o medo ele vai vir de todos os lugares. Então é o medo de não dar certo, é o medo de ser julgada, o medo de ninguém vir nessa aula, de ficar falando sozinha, o medo de ser rejeitada. Então, medos, assim, infinitos. E o medo, ele paralisa. Então, o medo, ele vai te fazer ficar parada na ideia. Porque tu vai parar ali no medo e não vai conseguir continuar. Então, para mim, essa é a primeira armadilha. Aí eu quero contar uma história para vocês, numa época que eu fazia teatro. Nessa peça de teatro, foi a maior peça que eu já fiz. Aí a gente apresentou na Feira do Livro da minha cidade e depois a gente viajou com ela lá para Montenegro para fazer essa peça. Nessa peça de teatro, eu era a primeira pessoa a entrar num palco. Então, eu abri a peça.
Mas, para piorar a minha situação, tinha um muro que eu tinha que pular esse muro. Eu até mostrei aqui na foto para vocês o muro. Então, no momento que a peça começava, ela nem que não começava, porque tinha um muro gigante na minha frente que eu tinha que pular. Então, eu tinha que vencer o meu medo da vergonha, o medo de pular e me quebrar, e me machucar. E o medo de eu não conseguir enxergar quem estava lá na plateia. Então, era realmente pular no escuro. Eu quis trazer essa história para vocês, porque o medo, ele vai vir. Como todas essas armadilhas que a gente vai falar hoje. Elas vão estar ali. Mas a gente vai vencer elas porque a gente está identificando elas. Então, eu sabia que se eu não conseguisse vencer o meu medo de pular o muro, de abrir a peça, né, e que vem o medo de esquecer todas as falas, o medo de tu não saber quem está lá, a peça não ia começar. Então, eu tinha que ir, né, com medo ou sem. E no final, né, dava tudo certo. Então, o aprendizado número 2 dessa aula é: se der medo, vai com medo mesmo, porque ele vai aparecer. Armadilha número 2. O que será que é? Procrastinação. E palavrinha horrorosa, né? Por que a procrastinação ela vem também? Porque o medo, ele vai te paralisar, né? Então, se tu cair lá na primeira armadilha, tu já não vai fazer aquela ideia, porque tu teve a ideia. Então, tu sabe que para tu executar, tu vai ter que falar com a fulana, tu vai ter que fazer a apresentação, tu vai ter que tirar uma foto, tu vai ter que publicar. Nossa! Entra no medo, o medo te paralisa e depois tu vai procrastinando, né? Que é deixar para fazer para depois, né? Deixar para amanhã, aí até não ter mais prazo, né? Quem vem da comunicação aí sabe como é que é. Tipo, a procrastinação é meio que a base do trabalho, assim, né? Então, faz tudo no desespero. Na minha visão, hoje, a procrastinação, ela vem de 2 lugares, né? Ou tu realmente está desconectado com aquilo e tu não quer fazer, daí isso entra outros papos, assim, né? Questões de limite e tal, de tu não saber dizer não. Então, às vezes, a gente diz sim para uma coisa que a gente não quer fazer, daí a gente acaba procrastinando porque realmente aquilo não tem nada a ver com a gente. Ou ela vem desse lugar mesmo de medo, assim, sabe? De ficar adiando o inadiável. Então, é como se o teu desejo ele fosse super forte para aquilo, mas tem essa armadilha te aprisionando. Por quê? Porque atrás da procrastinação existe a armadilha número 3. Então, nesse ponto da aula, vocês já estão sabendo que uma armadilha está conectada à outra, né? Então, às vezes, a gente escapa de uma, cai em outra, e já vem outra. Então, a procrastinação, ela esconde a outra armadilha, que é o que? O perfeccionismo. Né? O perfeccionismo é aquela armadilha que não vai te deixar fazer, nem começar. Porque tu já tem a certeza de que não vai ficar tão bom quanto está na tua imaginação, que tu nem vai tentar fazer algo porque eu já sei que não vai ficar bom. Eu já sei que não é nem ficar bom, eu já sei que não vai ficar perfeito, eu já sei que não vou bater os meus ideais de perfeição, que são, assim, não tem como, né? O perfeccionismo, ele vem desse lugar. Não tem como a gente ser perfeita e a gente quer, né? A gente quer. Então, a procrastinação vem muito forte junto com essa terceira armadilha, que é o perfeccionismo. Tá fazendo sentido? A gente adia fazer, porque a gente já está conectada lá com o perfeccionismo, então a gente não quer nem fazer o bom, porque a gente quer o perfeito, mas a gente sabe que não. Então entra nesse ciclo maluco, e quando vê, tu tá ali parado, tu não fez nada ainda, tu tá presa. Então, aqui o aprendizado número 2, que é um aprendizado super sofrido também, né, para os perfeccionistas, é que o erro faz parte do processo. Então,
O processo não é linear e o erro faz parte do processo. Só erra quem tenta fazer. Porque é muito bom e ideal ficar só naquela zona onde tudo é perfeito, que é a tua zona mental, né? E não ir para a prática. Então, tem aquela outra frase, né? A prática come a teoria no café da manhã. Então, é muito isso, né? Na teoria, e vai ser assim, né? Na teoria vai ser tudo lindo e tal, é aquele processo linear. Mas na prática vai acontecer um imprevisto, né? Que daí o pessoal perfeccionista também, tipo, meu Deus, né? Não tem controle sobre tudo. Então, o erro faz parte do processo. E o erro, ele serve para aprimorar, para melhorar. Então, estejam abertas também ao erro, se vocês estiverem dispostos a criar. Armadilha número 4. Síndrome da impostora. Só as coisas maravilhosas. Então, a síndrome da impostora é aquele clássico de eu tenho que fazer mais um curso, eu sou uma fraude, as pessoas vão descobrir que eu não sei o que eu estou falando, né? Eu preciso de mais uma validação, eu preciso de alguém comigo, senão eu não consigo bancar o meu desejo sozinha. E eu nunca sou boa o suficiente. Então a gente fica, é uma armadilha muito tenebrosa também, porque a gente fica se retroalimentando de que a gente não é boa o suficiente. Então, que na verdade a gente não deveria nem estar pensando sobre isso, que a gente não deveria nem ter tido essa ideia, que é bem aquele fundo do poço lá do processo criativo, né? Então, as armadilhas, elas estão conectadas com o processo. Vai ser natural, talvez, vocês sentirem isso, né? Cada mulher vai ter a sua armadilha, as suas armadilhas. Aqui eu estou mostrando algumas que eu encontro no meu caminho, no meu processo de criação. Então, aqui, outra historinha. Hora de contar histórias. Eu nunca mostrei essa foto para ninguém, tá? Vocês são as primeiras pessoas a verem essa foto. Essa foto é do dia que eu apresentei o meu TCC na faculdade. Simplesmente, tá tudo conectado. O perfeccionista tem muito a ver com a síndrome do impostor. Esse dia do TCC, eu não deixei ninguém escutar o meu trabalho. Ah, posso ir ver tu apresentando o TCC? Não, bem capaz, nunca. Não vai. Não convidei as pessoas, nem falei. Não, quem queria ver, eu não deixei. Por quê? Porque eu era a impostora perfeccionista, né? Precisava de 60 páginas. Eu escrevi 200. E eu achei que não estava bom ainda o suficiente. Então, eu sofri muito já nesse processo criativo e eu não quero que vocês sofram também. Mas na época, eu sofri até o final, né? Até o final de apresentar e depois eu não consegui ter prazer na minha criação, né? Que hoje é um pilar muito importante para mim. E depois de pronto, o TCC eu nem consegui olhar para ele, né? Porque aquilo foi um símbolo tão forte de tudo que eu senti, que eu me falei, né? Que realmente eu caí nessas armadilhas, que aquilo ali virou um símbolo de sofrimento para mim. Né? Não consegui ver aquilo como um fruto positivo do meu esforço, do meu trabalho, da minha criação, né? Da minha autoria. Então, a síndrome da impostora, ela vai bater. Não, mesmo que tu tenha 50 certificados, que as pessoas te falem que tu é boa, que teu trabalho tem valor, se tu cair nessa armadilha, que eu acho que é uma das mais cruéis, tu não vai conseguir criar. Ou se tu conseguir criar, tu não vai conseguir ter prazer na tua criação e orgulho do que tu criou. Então é muito importante que a gente esteja muito atenta nessa armadilha. Tchau, Luane. Tchau, Luane do passado. Então, aprendizado número 3 dessa aula, você é boa o suficiente.
o suficiente é muito bom. Esse lugar é maravilhoso, porque a gente volta de novo. Não é a última vez que a gente vai criar. Não é a última vez que a gente vai ter oportunidade de fazer o que a gente quer. Né? A vida está sempre nos dando novas oportunidades. Então, você é boa o suficiente, para de noia e vai fazer as tuas coisas. Vai criar no mundo. Armadilha número 5. Comparação. Essa aí, quem é que se compara aí? Ninguém se compara. Não tô vendo vocês. Agora eu tô vendo. Comparação. Nossa, que horror. Aqui eu botei até um aviso, assim, ó, perigo total. Faixas, sinais, alertas. Por quê? Porque a gente costuma comparar o nosso pior momento com o melhor momento de alguém. Então a gente é muito cruel com a gente mesma. Né? A gente está lá na pindaíba, meu Deus, está comparando o resultado da pessoa, está comparando o teu processo com o resultado de alguém. Vamos ver o que é. Quando queremos fazer algo, não tem como não comparar o seu com o do outro. Sim, mas essa comparação ela precisa ser justa, né? Geralmente a gente não compara mesmo os pesos, a gente compara coisas que são distantes. E o que isso, essa armadilha ela é agravada pela era da hiperconectividade que a gente vive, que são as redes sociais. Né? Então a gente abre o Instagram e vê a vida melhor do outro, que o outro é mais feliz, que o relacionamento do outro que o relacionamento do outro é melhor, né? Que tudo do outro é melhor. Só que a gente esquece que aquilo ali é um recorte, né? Na mentoria a gente também aprende a comunicar com intenção. Né? A gente não precisa mostrar tudo. Mas a gente tem que ter essa noção de que aquilo ali é um recorte. Então, não é justo com a gente mesmo a gente ficar se comparando. E aí a gente precisa o quê? Para parar de se comparar, reconhecer a nossa própria história, nosso próprio valor, né? Aquele papo, né? De que a gente somos únicas, nossa história é única. Então, ver valor na gente mesmo. E a comparação, nesse lugar do comparar que é bom, eu não gosto de usar essa palavra comparar, é se inspirar. Então, né? Porque a inspiração ela vai te levar para um lugar mais elevado de ação. A comparação, ela geralmente ela trava. Né? Que é essa armadilha, a gente fica se comparando lá, porque o outro é melhor que eu. E vamos parar. Lu, eu tava desligado aqui, né? Fala. Não, eu quis me referir, comparar assim, eu vou fazer um bolo, eu sei que o meu bolo é bom, mas eu tenho que acreditar que é bom, porque eu quero que seja igual aquele que eu comi em tal lugar que era bem bom, entendeu? Algo assim. Mas tu vê que daí tu já tá botando uma régua dizendo que o teu não é tão bom quanto, então a gente precisa, para a gente sair dessa armadilha da comparação, a gente precisa reconhecer que o nosso é muito bom. Né? Claro que a gente tem as nossas metas, a gente quer melhorar, a gente quer... não é o melhor, mas a gente quer que seja bom para a gente, para os outros, né? Sim. Mas a comparação, ela vai para esse lugar, né? Sim. E vamos para a última armadilha. Que é aí, para mim, é o fim da carreira. Né? Que é o pessimismo. Né? Então, se a gente, que conecta com o que a Jaque falou lá no início da aula, né? De não ter confiança em si mesmo. Porque quando a gente começa a ter pensamentos negativos sobre a nossa ideia, sobre a nossa criação, a gente está colocando o quê? Energia negativa naquilo que a gente quer criar. Então, a gente quer criar. É muito louco isso, né? Um paradoxo. A gente quer criar, a gente quer que aquilo cresça, a gente quer, né? Racionalmente a gente quer. Mas aí, daqui a pouco, no meio do processo, a gente já está colocando tudo para baixo. Não, porque é ruim, porque o que eu faço é ruim, porque o que os outros fazem é muito melhor, porque não vai dar certo, porque... e vai minando a tua própria criação. Então, o pessimismo é uma outra armadilha do nosso processo, tá? Uma armadilha da mulher criativa. Então, como a gente também está falando de manifestação,
A gente entendeu que as ideias vêm desse campo sutil. Eu quis trazer para essa aula, que para mim foi algo que me abriu muitos olhos, porque eu sou muito mental, né? Então, estou nesse processo também, né, de observar mais os meus pensamentos, que é esse autoconhecimento. E quando a gente está criando algo que é do nosso propósito, que é a partir de nós, a gente não está, eu gosto sempre que falei, a gente não está vendendo paçoca na sinaleira. A gente está criando algo que tenha um valor para a gente. Se a gente não tem um valor emocional com o que a gente cria, com o nosso trabalho, é uma história. Agora a gente está tendo um vínculo emocional. Então, as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles vão afetar a nossa criação, o nosso negócio. Então, essa escala é uma escala de permissão, que é do livro Peça e Será Atendido. Então, qual é a escala? Quanto menor na escala, maior o nosso índice de resistência. Então, a gente quer criar, mas a gente, na verdade, a gente está fazendo tudo ao contrário para aquilo não se manifestar. Então, o medo é o último, é o último grau. Né? Então, eu quero criar um negócio, mas eu tenho medo, eu estou vibrando e pensando, sentindo medo. Então, estou anulando aquilo que eu quero criar. Né? Então, para eu conseguir manifestar, eu preciso subir nessa escala. E aqui o pessimismo, ele está meio que no meio do caminho, né? Mas mesmo assim, poderia estar melhor. Então, vamos tentar trocar. Quando tu sentir que tu caiu nessa armadilha do pessimismo, já liga um sinal e entende que isso está fazendo bloquear o teu processo de criação. Então, tenta ir para o otimismo. Não, beleza, vamos pensar pelo menos que vai dar certo, né? Porque já está ajudando o teu processo a dar certo. Então, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, vai afetar também no nosso negócio. Aqui, né, que a gente está falando entre mulheres que querem criar algo com sentido, com intenção. Então, a gente está... não é à toa que as mulheres falam assim, não, o meu projeto é meu filho, né? Porque a gente tem uma conexão emocional. Então, essa escala eu achei muito, muito interessante, me abriu os olhos, assim, para isso, para eu entender, beleza, se eu estou vibrando, pensando, né, preocupada, né, eu estou vibrando, estou anulando esse meu processo, né, de criação. E o que todas essas armadilhas têm em comum? Alguém quer chutar? Eu acho que todas só dependem da gente mesmo para resolver. Eu acho. Eu vou revelar. Muito obrigada, Jaque, pela resposta. Todas essas armadilhas nos levam para o campo mental e te tiram do único lugar que faz essas armadilhas desaparecerem, que é a ação. Então, quando a gente está ali presa na armadilha do pessimismo, da síndrome da impostora, do perfeccionismo, a gente está tudo no mental. A gente está bloqueada, a gente está parada. E a única coisa que faz essas armadilhas desaparecerem é a ação, se colocar em movimento. Testar, né? Talvez trocar aquele dá certo por vou testar. Vou testar para ver o que acontece. E ir vibrando que vai dar certo, que eu tenho esperança, que vai acontecer, né? Que eu sou capaz de fazer e de criar aquilo que eu desejo. Então, a ação, gurias, é o que vai nos tirar dessas armadilhas. E isso é uma premissa também, né? Que a clareza, às vezes a gente quer ter clareza. O que eu faço? Qual é o meu próximo passo? A clareza, ela só vai vir a partir do movimento. Então, às vezes tu nem sabe qual é o próximo passo, porque o próximo passo nem se apresentou, né? Então, e às vezes o próximo passo é um problema a ser resolvido, assim, né? Se
se eu não ofertar o meu trabalho para alguém, essa pessoa, eu não vou precisar ter ação de ir lá mandar o link de pagamento para ela. Mas porque eu ofertei, eu vou ter essa consequência. Né? Eu posso ter a consequência do não, mas eu tive a clareza, eu posso melhorar, eu posso entender o que falta. Então, é um movimento que traz clareza. Então, aprendizado número 5, antes da gente ir para a prática e finalizando a nossa primeira aula, confia no processo. Então, o processo ele vai parecer muito louco, ele vai parecer que não vai dar certo, tu vai cair nas armadilhas, ou pelo menos tu vai identificar elas, tu vai ficar com medo, tu vai, meu Deus do céu, mas isso faz parte do processo, e o processo ele não é linear. Então, precisa confiar no processo para chegar até o final. O ponto mais importante aqui dessa aula é a gente não parar na ideia, porque a ideia é a parte mais fácil do processo. Então, a gente precisa confiar no processo. Então, vamos para a prática. Vocês trouxeram papel e caneta. Agora eu estou aqui ativando a minha professora. Na prática de hoje, né, dessa primeira aula, a gente vai usar 2 técnicas que eu amo, que eu utilizei muito no meu trabalho, utilizo, que é o mapa mental. Não sei se você já conhece o mapa mental. E o Free Fall Writing, que eu amo essa técnica, que é só pegar a caneta e deixar vir todas as palavras. Sem se preocupar com pontuação, sem se preocupar se está certo, se está errado. É realmente abrir o fluxo e escrever. Então, o nosso objetivo com essa prática é entrar no flow criativo. O flow criativo é um estado da nossa mente onde a gente está meditando e criando. Então, a gente deixa as coisas fluírem. Beleza? Então, eu vou botar uma musiquinha, vou botar se vocês quiserem, um chazinho, uma água, esse é o momento, para depois a gente entrar no flow mesmo e eu explicar a prática. Beleza. Eu vou pegar uma aguinha que acabou. 2 minutinhos. Lívia, tu está acompanhando? Tá aqui? Depois dá um oizinho no chat. Oi, tô sim. Tô amando, aliás. Ai, que ótimo. Já volto. Voltamos. Tá todo mundo aí? Sim. Então tá. Então a prática número 1, né, dessa abertura da mentoria é o que você quer criar. Não interessa se tu já tem um negócio, se tu ainda não sabe o que tu quer, se tu sabe o que tu quer, mas ainda não começou. Essa prática é para a gente colocar, na verdade, a gente tirar da nossa cabeça
né? Porque o primeiro passo para manifestar alguma coisa é a gente colocar no papel. Sempre trouxe isso, assim. A gente tem uma ideia, tá ali, nossa, fica muito no mundo das ideias, e aí tá, beleza, mas bota no papel. O papel, ele é muito, muito potente, assim, para a criação, né? Então, tu vai fazer o quê? Tu vai colocar o teu nome no meio da folha. Vai colocar seu nome no meio da folha e vai começar a puxar flechinhas. Isso é o mapa mental. O mapa mental é a gente ir mapeando os nossos pensamentos. Só que eu quero que vocês utilizem essa outra técnica, que é deixar vir todos os pensamentos. Tá? Então, bota o teu nome no meio da folha e vai puxando essas flechinhas. Então, por exemplo, Luane Lanzarini. Vou puxar aqui, criativa, comunicativa. Eu quero que tu escreva e coloque nessa folha tudo aquilo que você quer criar. Sim, palavras. Palavras. E esse exercício foi um dos primeiros exercícios que eu fiz quando eu fui, na primeira vez que eu fui numa consulta de tarô, numa taróloga lá em Porto Alegre. E eu perguntei qual é o meu propósito, com que eu vou trabalhar, porque essa sempre foi uma dúvida minha. E ela falou assim, não, tu vai criar o teu próprio trabalho, né? Isso faz 6 anos, 7 anos atrás. E aí ela me passou esse exercício, e depois eu utilizei ele muito, o mapa mental e Free for Writing é do design, é da comunicação. Então, é muito potente, é simples, é um exercício simples, mas muito potente. Então, nesses 10 minutinhos, vou botar um som aqui e eu vou criar também, tá bom? Então, podem começar, escrevam seu nome e vão deixando fluir. O objetivo é entrar no flow criativo. And then I'm too fucking clean. You told me get a job, then you were sweater. And I'm too perfect. So I open my big mouth. I want to be me. Is that not out loud? And I'm too clever. And then I'm too fucking dumb. You hate it when I cry. That's that kind of fun. And I'm too perfect. I show you that I'm not enough to people like a thing. I hate to fucking love. You hate to fucking love. You hate to fucking love. You hate to fucking love. Não parem de escrever. Não fiquem julgando o que vem.
no mojo, I doubt that, no pogo, unhappy, no homo, new brand, no logo, money on my jugular, natural hustler, think I need a smuggler up through Russia, could be my butler, strong my cutler, shout out to Oyen Dub, that's the guzzler, okay, next thing, my life is a wet dream, I call it a sex dream, the bag is a nice thing, I tried to escape, my life is an x-ray, I'm sorry, a sex tape, you only get one tape, you know, I don't accept it. Pode acontecer também é vocês puxarem uma palavra e daquela palavra vocês puxarem outra setinha, que isso vai abrindo possibilidades. Vai fluindo. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis, times when I'm lying in bed to get it all out what's in my head, and I am feeling alone. And so I wake this morning and I step outside and I take a distance and I get real high and I think to the top of my lungs what's going on. And I say, what's going on? And I say, what's going on? And I tried. Oh my God, do I try? I tried all the time. Não precisa fazer sentido agora. E tentem abrir, assim, que é quando uma palavra vem, daí o que essa palavra vem trazendo para vocês, até chegar numa ideia que vocês pensem, não, é isso. Vou para a próxima flechinha.
Mais uns 2 minutinhos. Deixa eu ver, pode vir adjetivos, palavras, situações, lugares. Pretty little baby, pretty little baby, pretty little baby. You say that maybe you'll be thinking of me and try to love me, pretty little baby. I'm hoping that you do. You can ask the flowers, I sit for hours, telling all the bluebirds, the feeling two birds, the little baby. I'm so in love with you. Now it's just the time both of us are young. Puppy love must have its day. Don't you know it's much more fun to love while the heart is young and young. You meet me at the firehouse or at the pop shop. Meet me in the moonlight or in the daylight. Pretty little baby, I'm so in love with you. Now is just the time of both of us are young. Puppy love. Don't you know Podem ir parando. while the heart is young and young, you meet me at the car. Esse é um outro papel da criatividade, que quando a gente coloca limites, a criatividade flui. Então, às vezes a gente também tem essa visão, né? Ai, criatividade sem limites. Não. Vamos colocar um tempo, tem um objetivo, e para a gente entrar mesmo nesse fluxo. Como é difícil hoje a gente conseguir se concentrar numa tarefa por bastante tempo, né? E a gente se entregar a ela, assim. Então, vocês conseguiram entrar no exercício, na prática, vocês sentiram esse flow, teve dificuldade. É normal também a gente sentir dificuldade por causa disso, né? Às vezes a gente não está acostumado. Mas essa é uma prática que vocês podem fazer sempre quando tiverem com muitas coisas na cabeça ou realmente quiserem canalizar a energia de vocês, né, e colocar para fora. Às vezes eu estou até um pouco meio extenuada, sem palavras. Mas, então, essa foi a primeira prática, né, da nossa primeira aula. É uma prática muito mesmo para a gente se conectar com a nossa criatividade. Como eu disse, não precisa fazer sentido, né? Essa prática foi muito para a gente colocar para fora. Vai ficar reverberando isso durante algumas semanas. Então, revisitem o que apareceu. Pode não ter feito sentido agora, mas pode fazer sentido depois, né? Tipo, essa pergunta, o que você quer criar? Nossa, eu nem sabia que eu queria criar isso. Ou, às vezes, tu tá criando uma coisa que é negativa também, que tu não quer mais criar. Então, vai observando isso, né? O que tá vindo. Então, para finalizar nossa aula 1, vamos fazendo esse check-out. Sei que eu já falei, né? Estou extenuada, porque passar pelo processo criativo, eu não acho fácil, né? Porque precisa estar inteira, precisa estar sentindo, precisa estar atenta. Então, realmente, né?
a gente está trabalhando, né? A criação, ela é essa energia, então a gente trabalhou, a gente mexeu nela hoje, e pode ficar reverberando aí pelos próximos dias. Como vocês estão saindo da aula de hoje? Se quiserem dar uma respirar. Temos aí professores de yoga, da meditação. Mas vamos, então, finalizar essa primeira aula. Quero muito agradecer a vocês que estiveram aqui, presentes. Meu objetivo foi realmente falar sobre as armadilhas e a gente tentar encifrar, né? Porque é para sair dessa aula sabendo que as armadilhas estão aí no mundo. E é a gente que vai vencer esse processo. Já que chegou curiosa e sai feliz por colocar no papel o campo das ideias. Obrigada, te agradeço. E aí, mulheres, é importante falar, mas se fazer pelo menos esse check-out mental, como é que você saiu, não precisa, não tem certo e errado. Meu chat não está abrindo, então eu vou abrir o microfone. Estou com saudade de estar aqui pertinho, então qualquer oportunidade é sempre um tesouro. E esse mapa mental eu estava muito precisando dele. Parece que a gente precisa assim que alguém puxe a gente e diga assim, faz, que é uma coisa, né? Já devia ter feito. E poder enxergar tudo aqui assim, ó, bem bonitinho, não dá para ver, né? Mas bem do jeito que eu estava na minha cabeça, assim, poder botar no papel, desenhar, né, aquilo que está na cabeça. É tão bom, parece que tirei, assim, uma coisa de dentro de mim, assim, que estava precisando ser tirada, porque fica meio bagunçada na cabeça, né? Na cabeça é um monte de ideia solta, assim, e aí quando tu bota no papel, parece que fica lindo, né? Mas agora, né? Agora tem que sair do campo das ideias, pelo menos já foi para o papel, né? Amei, obrigada. É bem isso que tu falou, assim, né? Às vezes a gente precisa de alguém, né? Porque sozinha é mais difícil. É muito mais difícil. Quando eu decidi, não, beleza, vou fazer mentoria, vou dar essa aula aberta, tudo ser confiante. Nossa, eu passei por todas as armadilhas, né? Por todo esse processo. E aí eu vi assim, nossa, realmente faz muita diferença quando tem alguém direcionando, apoiando, né? Então, sozinha é mais difícil. Também quero falar. Cheguei bastante curiosa também, e engraçado que eu escrevi muita coisa aqui no papel que fala sobre as emoções, né? E porque são as emoções que travam, né? A gente, geralmente, são as emoções, então a gente se detém muito no mental. E tem uma palavra que eu escrevi que foi assim, foi muito engraçado, porque eu coloquei louca. Olha que louco isso mesmo, né? Porque a louca é aquela pessoa que não se preocupa, eu até escrevi isso, depois eu fiz um balãozinho ali, né? Que não se preocupa em agradar, né? E isso, para mim, teve um grande, na nossa mentoria, né? E teve um grande papel, né? De querer ser louca mesmo, porque desagradar os outros é bastante dolorido no início, mas é libertador quando a gente realmente acredita naquilo, tem a confiança que a Jaque comentou lá no início, né? Daquilo que a gente quer. E eu escrevi essa palavra assim e veio muito rápido, e foi engraçado, porque é exatamente isso, assim, sabe? Que eu tenho sentido isso de querer ser a louca. Mas isso não funciona, eu sou a louca, né? Então, essa é a palavra que eu queria comentar aqui com vocês. Tem uma imersão que eu vou fazer, acho que eu já vou fazer semana que vem, eu tô assim, agora uma fração, que é justamente da louca à imperatriz, né? Que no tarô ele inicia na louca. O meu tarô é só com
com figuras femininas, né, de mulheres. Então, o tarô é a louca, né? Depois da louca vem a maga, né, que é a que tem todas as ferramentas, ela sabe, ela vai lá manifestar. Depois tem a sacerdotisa, que é justamente muito sobre o que a gente conversou hoje, que é esse processo de criação no silêncio, até a gente chegar na imperatriz, né? A imperatriz é realmente aquela mulher que sabe o que quer, né? Fez o primeiro passo, né? Foi a louca, depois, beleza, é isso que eu quero, intencionei. Eu internalizei, eu criei e eu manifestei, né? Então, essa jornada da imperatriz é onde a gente quer chegar, né? Todas nós somos imperatrizes da nossa marca, da nossa vida. Então, a imperatriz é aquela mulher que está orgulhosa e está com recursos também, né? Então, ela está com todos os recursos fluindo. Ela é a abundância, né? Então, a criação, a criatividade é a mesma energia da abundância. Mas esse é papo para outra aula. Obrigada por compartilhar. Muito obrigada mesmo. E por isso que eu criei a mentoria, né? Ela cria e manifesta, justamente para a gente estar em comunhão, a gente estar compartilhando. Mas eu criei a mentoria para ser uma mentoria prática. Então, hoje foi a aula 1. Se a aula 1 fez sentido para ti, eu te convido a fazer parte da nossa turma, da mentoria. A próxima aula é daqui 15 dias, onde a gente vai. Esses são encontros quinzenais, sempre com prática. Então, é workshop. Não é aquela mentoria, eu vou ficar dando aula, aí tu vai ficar ouvindo, depois não. São 3 meses, né? São 3 meses para a gente criar, expressar e expandir o teu negócio, a tua marca. Então, daqui a 3 meses, tu vai estar em outro lugar. Tenho certeza, muito mais expandido. Então, a mentoria, eu criei ela justamente por isso, porque sozinha é mais difícil e a gente sabe que se a gente tem um direcionamento, que no meu caso, um direcionamento criativo e estratégico, né, que às vezes é muito que a gente não consegue, né, ter essa clareza, qual é o próximo passo, qual é o melhor jeito, existe um jeito certo, existe um jeito errado, a gente fica preso nas armadilhas, fica preso na comparação, é muita informação hoje, né, principalmente no digital. Então, o método da minha mentoria é baseado em criar, expressar e expandir, né, que é algo que funciona, e funciona no teu ritmo, do teu jeito. Até a Camila falou no início, né, da aula, que a gente se conectou muito porque ela não gostava dos gurus de marketing, assim, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E uma das primeiras coisas que eu falei para ela, não, a gente vai criar de uma maneira, de um fluxo que faça sentido para ti, né? Porque tu é a criadora da tua marca, do teu negócio. Então, a gente teve a primeira aula hoje, que foi sobre o processo criativo e as armadilhas da mulher criativa. Essa é uma aula de nivelamento, porque se a gente não tem consciência do processo criativo, que a gente vai passar por aqueles perrengues, que a gente tem as armadilhas para escapar, que tem outras armadilhas que cada uma vai se conectar, né? Depois a gente não vai conseguir expressar, porque tu vai ficar presa lá, a gente vai ficar presa lá. Então tu não vai conseguir expressar, não vai conseguir comunicar e não vai conseguir vender. Aí teu negócio não vai se sustentar. Então a nossa aula 2 vai ser sobre o Golden Circle, que é também uma ferramenta do design aplicada a negócio. É maravilhosa, ela é linda, tem, assim, muita conexão com criar com intenção. Também vai ser um workshop. E toda vez, né, no mês, a gente tem um encontro de direcionamento criativo. Então, por que é quinzenal? Porque precisa desse tempo para digerir, né, a criação. Putz, olha quanta energia a gente já movimentou hoje. Então, e a partir daqui já vai iniciar outros processos criativos, né? Vai desbloquear uma coisa que estava bloqueada, tu vai conversar com alguém, já vai ter mais clareza. Então, as coisas precisam de tempo para acontecer. Na próxima aula também, workshop, beleza? Então, uma vez por mês, no finalzinho do mês, a gente tem o direcionamento criativo, onde tu vem, tu fala assim, Lu, esse foi meu resultado. Eu quero abrir o meu mapa mental contigo. Beleza, vamos ver juntos. Quero ver meu propósito ali, meu porquê que eu fiz na aula passada. E aí eu vou direcionando, e todos esses meses tem esse direcionamento estratégico e criativo. No módulo 2, a gente entra no expressar, que é, né, a nossa garganta aqui, e na mentoria eu quero falar sobre tudo, conectar, né, todos esses ensinamentos
Então, no criar, a gente ficou interno, a gente veio aqui para a parte mais dos chakras básicos, né? Então, para a gente conseguir expressar, a gente precisa ter muita firmeza, né, do que a gente criou. Então, se tu vai para o expressar e tu cai numa armadilha lá da síndrome da impostora, tu tem para onde voltar, porque tu fundamentou bem a tua marca, o teu negócio, tu sabe por que tu tá fazendo, e o que tu tá fazendo, e como tu tá fazendo. Então, nesse módulo, a gente vai ter aula prática de storytelling, que é como contar uma história. E eu trago isso na perspectiva da jornada da curadora ferida, que vem, para quem gosta de astrologia, que a gente já sabe, né, tem a ver com reconhecer mesmo o ponto de dor e transformar a tua dor no teu bálsamo, onde tem um ponto de conexão, né? E a gente fala sobre vulnerabilidade e tudo mais. E depois a gente tem a aula de público-alvo, tom de voz e posicionamento, que é muito importante, tá? Porque tu não vai comunicar para todo mundo, isso é uma máxima da publicidade, então tu tem que saber para quem tu fala, com quem tu fala, como tu fala, isso é muito importante. E no módulo da expansão, a gente vai para modelo de negócio, que é uma parte que eu gosto muito, para organizar os teus produtos, né? O que tu está ofertando? Será que o preço está certo? Como é que tá caro, tá barato, aquela coisa assim, né? Então, a gente vê e mexe no teu modelo de negócio. Ah, eu estou ofertando, eu acho que o meu produto mais barato é o melhor. E às vezes não, às vezes é um produto mais caro que vai te trazer sustentabilidade para o teu negócio e vai conseguir fazer com que ele rode. Né? Então, não é bem assim. E a última aula é sobre estratégia de venda. Aí tem várias estratégias de venda de acordo com o produto e o negócio que tu quer criar. Né? E aí a gente mergulha a fundo se é lançamento, se é serviço, se é produto físico. Aí vai ter uma estratégia de venda dependendo do teu negócio. Então, são workshops quinzenais, vai ter uma estrutura também, porque é muito importante nesse processo que a gente documente, né? Para a gente ter um espaço onde a gente volte. Beleza, qual é o meu porquê? Eu sei onde está o meu porquê. Qual é o meu tom de voz de comunicação? Para quem eu falo? Para lá. Quais são os meus produtos? Está tudo organizado. Né? E mais aulas gravadas. Então, tem muita gente que no processo da consultoria, do 1 a 1, né? Por exemplo, eu queria melhorar minha criação lá no Canva. Se for uma demanda da turma, beleza, vamos fazer. Faça um workshop de criação. A gente alinha. Ah, não, preciso de... Não sei ali como é que eu salvo no Drive. Também, né? Porque é importante a gente ter essa noção de ferramenta para a gente ter um negócio bem estruturado. Então, são 3 meses, a proposta é a gente expandir o negócio, mas com estrutura, né? Então, é criar, expressar e expandir. 3 meses para o teu negócio sair do lugar e expandir. Tem a minha oferta especial para quem está aqui, né? Quem se inscreveu. É R$ 1.044 à vista, ou parcelado em até 12 vezes, né? Com aqueles jurinhos, mas a gente consegue fazer. Eu gosto de pensar que é um investimento de R$ 375 por mês, que tu vai investir no teu negócio, né? São 3 meses que tu vai estar comigo e vai estar junto com as outras alunas, e tu vai estar investindo no teu negócio e isso vai retornar muito rápido para ti. E tem análise do mapa profissional para as primeiras, né? Para as 5 primeiras inscritas, que é algo que eu só ofereço na consultoria 1 a 1, que tem um valor mais alto, né? Que é a gente abre o seu mapa e vê a questão profissional. E não só profissional, né? Onde trava. Eu atraio muitas mulheres com trava na comunicação. É interessante, assim. Tem um Quiron em Gêmeos ali, que não consegue se expressar, não consegue se comunicar. Então, é bem legal esse momento, porque dá mais força, sabe? Que é bem isso que eu falei para vocês. A gente vai cair ali, volta e meia, numa armadilha, mas a gente vai ter para onde voltar e ter essa firmeza. Isso é a diferença de um negócio com estrutura, né? Do que a gente só ir fazendo da nossa cabeça, do jeito que a
que a gente sente, né? Porque isso que é o meu método. É intuição, é a gente saber o que a gente sente, não sentir fazer isso, mas tem que ter estratégia. Então, é intuição e estratégia para a gente expandir o nosso negócio. E aí, fica o convite para a próxima aula, gente. Muito obrigada. Consegui aqui fechar em 1h30. Agradecer vocês pela presença. Espero que os frutos frutifiquem por aí. E muita criatividade para vocês. Quem sentir de estar na próxima turma, é só entrar em contato e vai ser um prazerzão ver o negócio de vocês aí sendo criado. Beijos!